Olá, meu nome é Andréa Calçada, sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro, atuo como assistente técnica clínica e jurídica, e na área jurídica eu atuo como assistente técnica e perita em varas de família e às vezes em varas criminais também. Bom, agradeço ao convite da doutora Cristina Cruz para falar sobre o assunto, sobre alienação parental, que é um tema que eu atuo há praticamente 15 anos, desde que não se falava em alienação parental aqui no Brasil. Meu primeiro livro é do ano 2000 e, na verdade, esse termo passou a ser usado aqui no Brasil por volta dos anos de 2005, 2006. Mas, como vocês sabem, alienação parental é um tema muito antigo, desde que o mundo é mundo, ele acontece frente aos litígios existentes com relação ao casal parental, que muitas vezes dissolvem sua relação e não conseguem separar os conflitos que eram da conjugalidade e daqueles conflitos da parentalidade. Então, muitas vezes as crianças ficam envolvidas, as crianças e adolescentes ficam envolvidos nesses processos de litígio e acabam no judiciário. Bom, especificamente com relação ao psicólogo, o juiz muitas vezes solicita a perícia, que é um momento crucial nesse processo, porque o juiz, claro, tem o seu conhecimento na área psicológica restrito e ele vai precisar que o psicólogo embase a sua decisão através da avaliação psicológica, da perícia psicológica e do laudo que será decorrente dela. Então, é um momento crucial, de extrema importância e que os profissionais precisam estar muito bem capacitados eticamente e tecnicamente para que possam fazer uma avaliação adequada, e precisa do que está acontecendo com aquela família. Bem, eu tenho dado muitos cursos de capacitação nessa área, tanto para psicólogos quanto para assistentes sociais, e na verdade a ideia é capacitar esses profissionais para que possam entender que nem sempre uma criança que diz que não quer estar com seus pais, mãe, o pai, avós, sejam lá quem for da área da família, nem sempre expressam um real desejo dessa criança. Os pais em litígio, muitas vezes, não conseguem compreender, até porque ou estão com muita raiva, ou eles querem se vingar, ou a compreensão dos fatos e a comunicação é tão falha que normalmente um dos pais ele é desqualificado pelo outro nesse processo. Então, a criança ou adolescente passa a ter imagem de seu genitor de forma denegrida e modificada. A ideia de que o pai ou a mãe passa a ser alguém que não sabe cuidar, que maltrata, que não é boa pessoa, ela acaba sendo incutida nessa criança, sua percepção sobre o outro genitor acaba sendo alterada e os vínculos afetivos eles acabam sendo comprometidos. Então, a ideia é que o judiciário entre o mais rápido possível nesses processos, e de forma precisa para que esses processos sejam estancados lá no início. A alienação parental apresenta as formas leve, moderada e grave de intensidade, e quanto mais rápido o judiciário atuar, mais rápido esses processos podem ser estancados e as sequelas possam ser minimizadas. Então, a atuação do perito ela é fundamental nesse tipo de processo. É importante que o psicólogo assistente social entenda que uma avaliação como essa precisa ter uma integração de dados para que ela possa ser fidedigna. É importante que todas as partes envolvidas sejam ouvidas, avaliadas e, se possível, através de testes psicológicos, de técnicas psicológicas, que todas as pessoas sejam ouvidas, que a escola seja ouvida, que os profissionais que atuam com as crianças sejam envolvidos, que os familiares sejam escutados
que os documentos do processo sejam analisados, que as provas constantes desses processos também sejam avaliados, para que, na verdade, uma grande costura seja feita nesse processo de avaliação. É como se fosse um quebra-cabeça e que o perito vai ser a pessoa que vai juntar essas pecinhas para poder chegar à conclusão diagnóstica final. O juiz muitas vezes vai perguntar para você, enquanto perito, se a guarda pode ser compartilhada, se ambos os pais têm a possibilidade de exercer a guarda daquela criança, se existe, por exemplo, alienação parental, se existe abuso sexual, se existe abuso físico, psicológico e sexual, porque, na verdade, nesses processos litigiosos, as acusações de abuso sexual são muito frequentes, e também como as de abuso físico e psicológico. Mas, assim, as estatísticas informais das varas de família do Rio de Janeiro nos trazem um número que assusta, de que a cada 10 processos onde existe acusação de abuso sexual, em vara de família, em litígio familiar, em torno de 8 acusações são falsas. E isso nós vemos com muita frequência dentro das perícias, porque, na verdade, as acusações de abuso, elas surgem como uma forma mais fácil, né, e mais rápida de impedir o convívio entre pais e filhos, né, até porque até se avaliar isso gera tempo, e o tempo é um fator contrário, né, é um fator contra as crianças e adolescentes que sofrem com alienação parental. Então a ideia é que o perito seja capacitado, que o judiciário seja capacitado, que todos os operadores de direito, principalmente os advogados, à medida que recebam esses processos em seus escritórios, estejam atentos para poder tentar identificar os critérios diagnósticos e que diferenciam um processo de alienação parental daquele que realmente existe uma acusação de abuso. Então, a literatura nos traz muitos critérios diagnósticos. A própria Lei da Alienação Parental de 2010 traz os atos de alienação parental, que são interessantes para que nós possamos integrar a avaliação, como, por exemplo, mudanças de domicílio, impedimento a convívio, a contato, até mesmo com a própria família ampliada, a dificuldade de gerar informações médicas e escolares da criança a esse genitor que está sendo alienado. Então, nós temos na lei os atos de alienação parental e temos também as punições para aqueles que cometem esses atos. Então, o profissional que pretende atuar com família, ele precisa estar informado sobre o que é alienação parental, sobre a própria lei. Aquele que pretende ser perito, ele precisa investigar a fundo, estudar a fundo o que é alienação parental e investigar essa dinâmica dessas famílias para que possa subsidiar da melhor forma essas decisões judiciais. Ele precisa ter, sim, segurança para avaliar e segurança para se posicionar frente ao diagnóstico para que possa subsidiar da melhor forma possível a decisão judicial. A ideia, então, é que se corra contra o tempo, né, porque o tempo atua nos processos onde a alienação parental existe e que essas crianças possam ser salvaguardadas dessas situações e dessas sequelas. As sequelas da alienação parental são graves. A criança estrutura a sua personalidade embasada na relação com seus pais, né, ou responsáveis mais próximos. E à medida que essas pessoas são desqualificadas e essa imagem desqualificada internalizada, a personalidade da criança se estrutura de forma frágil, gerando problemas psicológicos e psiquiátricos e dificuldades nos seus relacionamentos em geral. Então, minha mensagem aqui é que você, enquanto profissional, advogado, juiz, promotor, psicólogo, assistente social, se capacite ao máximo. Eu me coloco à disposição para dúvidas, questionamentos e agradeço muito a doutora Cristina Cruz pela possibilidade de falar aqui nesse canal que inaugura, que fala sobre alienação parental, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.
Muito obrigada e até a próxima.